Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um ponto aqui do estudo dos serviços públicos. E agora, pessoal, nós vamos adentrar efetivamente na Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral de Concessões e Permissões, é a Lei Geral dos Serviços Públicos, ponto extremamente relevante para o nosso estudo. Pessoal, no primeiro momento, o que eu quero estudar com você é o conceito de concessão, permissão, e me permita aqui também colocar a autorização. Perfeito? Quero estudar com você o conceito dos três institutos: concessão, permissão e autorização. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, nós vamos montar uma tabelinha. Concessão, permissão e autorização. Observe e vamos passar, basicamente, nós vamos passar no artigo 2º da Lei 8987 e no artigo 40 da Lei 8987. Deixa eu te dizer uma coisa, pessoal. A concessão e permissão estão na lei. Se nós abrirmos a 8987, nós encontramos concessão e permissão. Se nós abrirmos a lei, nós não vamos encontrar a autorização. Mas a autorização é um instrumento de prestação de serviço público, inclusive reconhecido pela jurisprudência do Supremo. Então, vamos lá. Quem pode ser uma concessionária de serviço público? Uma concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Ok? Podem ser concessionárias pessoas jurídicas, consórcios de empresas. Podem ser permissionárias pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E o mesmo na autorização, pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, não podem ser concessionárias pessoas físicas. Percebem isso? Não podem ser concessionárias pessoas físicas. Pessoas físicas podem ser permissionárias ou autorizatárias, mas concessionárias não. Bom, vamos lá. Segundo ponto. Para que haja uma concessão, obrigatoriamente tem que ter licitação. Mas a lei diz que essa licitação é na modalidade concorrência ou agora na modalidade diálogo competitivo. A Lei 14.133 alterou a 8987 a 11.079, que trata das PPPs, para permitir que tanto concorrência quanto diálogo competitivo sejam modalidades de licitação para selecionar uma concessionária. Já na permissão, preste muita atenção, a lei fala, tem que ter licitação. Mas a lei não diz qual a modalidade de licitação. A lei diz licitação. Presta atenção que na autorização não há licitação. Na autorização não há licitação. Isso vai ser importantíssimo para nós. Não há licitação na autorização.
Outro ponto. Vamos lá. A concessão é contrato. Se te perguntarem qual a natureza jurídica da concessão de serviço público, a concessão de serviço público é contrato administrativo, com todas as características de um contrato administrativo. Presta atenção. A permissão de serviço, ok? A permissão de serviço também é contrato. Uai, Bruno, mas também é contrato. Mas eu já estudei aquela permissão de uso de bem público. Ok, é igual manga. Manga a blusa, manga a fruta, manga a cidade de Minas Gerais. Permissão. Permissão pode ser permissão de serviço, pode ser uma permissão de uso de bem público. A permissão de serviço público é contrato. A permissão de uso de bem público é ato administrativo. É o mesmo nome para institutos diferentes. É o mesmo nome para institutos diferentes. Igual manga. Você fala, eu tenho uma manga. Tá, manga de quê? Manga fruta? Manga blusa? Permissão. E aí, preste atenção que a permissão é contrato. E se você abrir o artigo 40 da Lei 8987, vai dizer o seguinte, que essa permissão é um contrato e é precário. E é um contrato precário. Pessoal, presta atenção. Caiu a literalidade da lei na sua prova, marca certo. A permissão é precária. Permissão de serviço é precária. Está na lei, a lei está dizendo. Caiu na prova objetiva, não discuta com a prova, está na lei. Agora, numa questão discursiva, numa prova oral, a doutrina critica o fato de a lei dizer que a permissão é precária. Por quê que a doutrina critica? Como que um contrato pode ser precário? Como que um contrato pode ser precário? Então a doutrina fala, a lei está errada. A permissão não é precária, porque contratos não são precários. Se faz contrato exatamente para afastar a precariedade. É a crítica que a doutrina faz. Mas preste atenção. Se te questionarem qual a natureza jurídica da permissão, pós-Constituição de 88, a permissão de serviço público tem natureza jurídica de contrato. Isso não tem discussão. Contrato. Não, a permissão de serviço não é ato. Ponto. Já a autorização de serviço é um ato administrativo unilateral, discricionário. A autorização de serviço é um ato administrativo unilateral, discricionário. Muito bem. Pessoal, anote para mim que em todas, concessão, permissão e autorização, são prestadas por prazo determinado. Em todas, nós temos prazo determinado. Muito bem. Bom, outro ponto que eu gostaria de te chamar a atenção. A concessão de serviço pode ter dois objetos. Pode ser uma concessão de serviço propriamente dita,
ou pode ser uma concessão de serviço precedida de obra pública. Pode ser uma concessão de serviço propriamente dita, ou uma concessão de serviço propriamente dita. Uma concessão de serviço propriamente dita, ou uma concessão de serviço precedida de obra pública. O poder concedente pode transferir à concessionária o serviço, como acontece, por exemplo, com as empresas de ônibus. Eu transfiro o serviço e a empresa de ônibus não tem que fazer qualquer outra atividade, qualquer outra obra. Ela tem que fazer a prestação do serviço. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma concessão de rodovia e exigir que a concessionária vencedora faça obras naquela rodovia. Então, eu tenho uma concessão propriamente dita, em que se transfere apenas o serviço na sua essência, ou uma concessão de serviço que é precedida de obra pública, em que vai ter que fazer uma construção, uma reforma, um melhoramento, claro, com interesse público. Muito bem. Pessoal, seguindo o nosso estudo, eu passo com você aqui, na responsabilidade da concessionária. Aqui vai ser uma conjugação do artigo 25 da Lei 8.987 e do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Bom, pessoal, veja, nós temos poder concedente e nós temos concessionária. O entendimento é que o poder concedente tem responsabilidade objetiva. Porque o poder concedente é pessoa jurídica de direito público. E como pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade é objetiva. Só que o poder concedente tem a responsabilidade objetiva, mas essa responsabilidade é subsidiária. Perfeito? O poder concedente só terá responsabilidade em razão da falta de patrimônio da concessionária para suportar o ônus. Repito, a responsabilidade do poder concedente é subsidiária. E só terá responsabilidade quando a concessionária não tiver patrimônio, dinheiro para suportar o ônus, para suportar o dano causado por uma conduta dos seus agentes. De modo que a concessionária tem responsabilidade objetiva, porque ela é prestadora de serviço público, e essa responsabilidade é direta, é primeira. Primeiro, a concessionária é que precisa ser responsabilizada. E lembre, pessoal, essa responsabilidade objetiva da concessionária é perante terceiro usuário e não usuário do serviço. É perante terceiro usuário e não usuário do serviço. Não importa se o sujeito usufrui ou não do serviço. A responsabilidade é objetiva. Motorista de ônibus que bate no carro de um particular e, em razão dessa batida, dessa manobra brusca que faz a batida, uma pessoa que está dentro do ônibus machuca, nos dois casos, motorista do carro particular, pessoa que está dentro do ônibus, a responsabilidade é objetiva. Ótimo. Aí vamos lá. Vamos passar na chamada subcontratação, na chamada subconcessão e na chamada transferência da concessão ou do controle acionário. Nós vamos passar no que eu chamo de uma escadinha.
A gente vai passar primeiro no mais básico, subcontratação, vai para o mais avançado, subconcessão, e chega no mais avançado de todos, a transferência da concessão ou do controle acionário. A subcontratação, anota para mim, a concessionária contrata com terceiros atividades acessórias, complementares à prestação do serviço. A concessionária contrata com terceiros atividades acessórias, complementares à prestação do serviço. Para resumir para você e deixar muito claro, a concessionária contrata com terceiro qualquer coisa que não seja o próprio serviço público. A concessionária contrata com terceiro qualquer coisa que não seja o próprio serviço público. Por exemplo, de subcontratação, uma empresa de ônibus contrata um particular para fazer a lavagem, a limpeza dos ônibus. Isso é subcontratação. Contrato com terceiros, serviços acessórios, complementares. Exemplo prático, contrato uma empresa de marketing para me ajudar na colocação de propagandas atrás do ônibus. Subcontratação. Perceba, pessoal, na subcontratação eu tenho concessionária e relacionando com o particular subcontratado. E essa relação é regida pelo direito privado. E essa relação é regida pelo direito privado. Não há relação do particular com o poder concedente. Não há relação. A relação é entre concessionária e particular. Poder concedente, em nada tem a ver com essa relação. Bom, caminhamos. Chegamos na subconcessão, que é o estágio acima da subcontratação. Na subconcessão, um pedaço da concessão sai da concessionária e passa para o poder concedente, e passa para uma outra pessoa, para um terceiro. Um pedaço da concessão sai daquela concessionária e vai para uma outra concessionária. Para que haja a subconcessão, 3 requisitos precisam ser observados. Precisa de previsão no contrato, precisa de autorização do poder concedente e precisa de licitação. Previsão no contrato, autorização do poder concedente e licitação. E aí a gente chega no estágio mais avançado disso, que é a chamada transferência da concessão ou do controle acionário. Eu tenho uma concessão, vou transferir essa concessão para uma outra empresa, ou eu que tenho a concessão vou ser vendida. A empresa A ou transfere a concessão para a empresa B, ou a empresa A é vendida para uma outra empresa. Transferência da concessão ou do controle acionário. O artigo 27
da Lei 8987 vai dizer que para que haja a transferência da concessão ou do controle acionário, basta anuência do poder concedente. É exatamente isso. Basta anuência do poder concedente. Não precisa de licitação. É isso que a lei está dizendo. Basta anuência do poder concedente. Eu não preciso realizar licitação. Tem que ter anuência sob, melhorar isso aqui, sob pena de caducidade. Sob pena de caducidade. Se não houver a anuência do poder concedente, haverá caducidade da concessão. Pessoal, a discussão é constitucional isso? Fazer a transferência da concessão ou do controle acionário mediante simples anuência do poder concedente, sem licitação. Isso é com ou inconstitucional? Aí nós temos o Supremo Tribunal Federal para nos dizer. E o Supremo vai dizer, na ADI 2946, que é constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias mediante anuência do poder concedente. Ou seja, sem a necessidade de realizar licitação. É constitucional a transferência da concessão e do controle societário mediante anuência do poder concedente. Eu digo a você o seguinte: o voto do relator na época, ministro Dias Toffoli, foi no sentido da inconstitucionalidade. Isso repercutiu muito na administração pública, pegou muito mal, porque é muito comum, não vou dizer muito comum, mas acontece transferência de concessão e do controle societário de concessionárias e sem licitação, porque seguia a literalidade do artigo 27. Isso pegou muito mal, muito ruim nas concessões que já estavam sob essa transferência ou que estavam no processo. Foi pedido vista e o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento e entendeu pela constitucionalidade. E aí, veja, para o STF, mesmo com a transferência, a base objetiva do contrato continua intacta. Permanecem o mesmo objeto contratual, as mesmas obrigações contratuais, a mesma equação econômico-financeira. Vai dizer o Supremo, o que muda é apenas o sujeito que vai prestar o serviço, seja pela sua substituição, seja em razão da reorganização empresarial. Mas isso, o poder público não importa. O que importa para o poder público é que, ao final da concessão, o serviço seja prestado. Não importa por quem, mas é que o serviço seja prestado. Perfeito? Pois muito bem, meus amigos. Com isso, eu encerro este nosso bloco. Um abraço.